Sobre dentes escurecidos. E eu não vou falar sobre uma situação, mas 3 situações, 3 casos clínicos que eu realizei na minha clínica essa semana. E eu vou mostrar esses casos clínicos e eu vou te mostrar como você vai realizar o diagnóstico e como você vai ter a relevância de resolver esse tipo de caso clínico. Dente escurecido sempre vai ser um desafio, não é todo igual todo caso. Então eu vou mostrar um caso de um dente escurecido, um caso de 2 dentes escurecidos onde foram realizados 6 facetas em resinas naturais e um caso de um dente escurecido que foi realizado 10 facetas em resinas super claras. Casos totalmente diferentes, casos de diagnóstico totalmente diferente. E existe um fator muito relevante que eu vou te explicar. Assista até o final do vídeo, que é muito importante que você começar a resolver esse tipo de situação clínica. Você vai ver que nesses casos a gente conseguiu uma naturalidade muito grande com dentes escurecidos. E hoje você vai aprender como você vai resolver esse tipo de situação clínica. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, compartilha com seus amigos aí da faculdade, dentista amigo seu. Por quê? Porque é um conteúdo muito relevante e hoje eu vou falar assunto importante sobre dentes escurecidos. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, doctors. É muito importante, existe um fator muito relevante de dente escurecido que às vezes muitos profissionais acabam não explicando para o paciente. Anota aí que isso é muito importante isso, tá? Dente escurecido, ele ocorre a escurecimento da coroa dentária, e ocorre um escurecimento radicular. Então você tem a raiz escurecida desse dente, ok? Né? Você tem essa raiz total escurecida. E o que acontece com isso? Quando ocorre o escurecimento radicular, você tem um escurecimento gengival, né? Então, esse tipo de situação clínica vai ter muita relevância. Então, às vezes o paciente ele quer a perfeição e você já tem que falar para ele que nesse tipo de situação clínica você vai ter um resultado 60, 70% legal. E se ele tem escurecimento gengival, você já tem que falar previamente para ele: olha, esse problema eu não vou resolver. Por quê? Porque sempre vai ter um contraste de diferença naquela área. Preste bem atenção. Você pode fotografar e mostrar para o paciente. Aquela área, ela tem uma diferença gengival, ok? Então você está resolvendo muito bem aquela situação clínica, mas ele tem um escurecimento diferente daquela área, muito diferente. E aí você não vai conseguir resolver isso. Por quê? Ele tem que saber que é o escurecimento gengival causado pelo escurecimento radicular. Combinado? Mas é muito importante sempre você esconder essa cervical com o preparo dentário. Então, quando você realiza o preparo dentário, você faz o preparo para uma faceta em dente escurecido. Lá no curso Mestre das Facetas em Resina, existe um capítulo super complexo, que é o meu curso online lá, né? Existe um capítulo super complexo e avançado de diagnóstico, preparo, tratamento e escolha de resinas para dentes escurecidos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, lá do curso Mestre das Facetas. É um capítulo super complexo e agregado, muito agregado no diagnóstico, tá? Por quê? Porque no preparo do dente escurecido, como eu já falei, você vai preparar e você sempre vai esconder sutilmente esse preparo subgengival. E como que a gente faz isso? Você faz todo o preparo, terminou o preparo, coloca um fio retrator. E aí você vai esconder até deixar esse preparo até o nível gengival. Beleza? Mas por que é tão diferente as situações clínicas que eu falei? Ó, vou mostrar um caso aqui que a gente realizou 10 facetas em resina na cor BL1. Então, esse tipo de caso é um caso que é mais fácil de resolver, independente do escurecimento dentário do paciente. Por quê? Porque sempre em situações assim, a gente vai opacificar o dente. E para fazer uma resina BL1, a gente está utilizando uma resina com pacificação maior. Então é muito mais fácil a gente resolver. Mas nessa situação clínica específica,
se vocês verem o vídeo novamente, o paciente tinha um escurecimento gengival muito grande naquela área cervical. Por quê? Porque ele tinha uma coroa e aí ele tinha uma recessão gengival naquela área. E aí ele tinha uma diferença de zênite ainda para ajudar. A gengiva dele era diferente. Então, o que eu fiz nessa situação clínica? Eu não fiz plástica gengival, porque era muito sutil. Eu utilizei um fio retrator para fazer a faceta no dente escurecido 000, tá? Olha só. E aí, a diferença de zênite, se vocês verem, não parece que... Eu acabei apagando o vídeo do antes, mas sempre eu publico lá no Instagram, né, esses tipos de casos clínicos semanais. Mas eu utilizei um fio retrator número 1 no outro incisivo. Então, eu consegui igualar a altura de zênite apenas com o fio retrator. E aí, o zênite, o que seria? Seria a forma cervical desse dente. E esse paciente, ele tinha um incisivo arredondado e o outro triangular na cervical. Então, por ter feito esse afastamento, eu consegui igualar melhor essa área de zênite. Então, um dos segredos principais de dente escurecido, nessa situação, é igualar a anatomia. Estou fazendo só um dente escurecido. Iguale a anatomia. Igualou a anatomia, 50% do caso, pá, show. Acertou, resolveu, tá? Então, como eu falei, 10 dentes claros, mais fácil de resolver. Tudo isso que eu estou falando hoje nesse vídeo, você vai falar para o paciente na hora do diagnóstico e planejamento, tá? O paciente quer fechar tratamento. Olha, eu tenho um dente escurecido. Beleza, o que você quer? Ah, eu só quero fazer ele. Ótimo. Esse caso é um caso mais complexo, né? Então, esse caso é hiper mais complexo. Aí eu vou colocar aquele caso clínico que eu falei. Nesse caso clínico, ele não ficou tão complexo. Por quê? Por que foi mais fácil de resolver essa situação clínica? Porque a paciente ela já tinha um dente com opacidade, ela já tinha uma restauração classe 4 associada a um dente escurecido. Então, após o preparo, o dente estava totalmente escurecido, mas ela não tinha translucidez incisal, ok? Ela não tinha translucidez nas ameias, ok? Isso já ajuda bastante a solucionar esse caso clínico. Então, nesse caso clínico, eu vou fazer mamelos antirários? Não, não. Ó, resina de corpo, de dentina, cobrindo todo o dente, né? Então, esse é um caso à parte. Esse é um caso mais tranquilo de resolver. E como foi solucionado isso? No diagnóstico. Então, consequentemente, em termos de valor, quando você vai cobrar, em termos de preço, você tem que saber nisso. Se o caso for muito complexo, você tem que agregar valor. E aí eu vou mostrar um caso super complexo aqui, que a gente realizou 6 facetas. Doutor, eu quero fazer 6 facetas em resina. Ela ia fazer 4, pois ela, não, eu vou fazer 6. Beleza. Nesse tipo de situação clínica, primeiro, 6 facetas em resina, esqueça utilizar resinas BL1, BL2, tá? Esqueça. Só se o paciente utilizar um ótimo clareamento, ter realizado um ótimo clareamento e ele ter um dente super claro, tá? Então, esqueça, é muito difícil você utilizar a BL1 nesse caso, tá? A BL2 não vamos descartar, porque existem casos de dentes escurecidos que você utiliza resinas para dentes claros. Naquele caso de um dente escurecido, para você ter uma ideia, eu finalizei ela com a resina A1 da Palific LX5. Olha só, com a resina A1 da Palific LX5, que seria o mais exato e conveniente. E aí ficou levemente escuro. Eu removi uma camada na mesma hora clínica, né, realizando a faceta, removi uma camada e apliquei uma resina mais clara, que poderia ser a B1 até, que eu gosto de utilizar da Beautiful, ou a MW. Por um acaso, aquele dia eu tinha terminado a Beautiful e ela estava para chegar. Eu não faço
tanto estoque de resina assim, mas a MW ela funciona muito bem parecido com esse caso. Só que a B1 ela tem um pouquinho mais de cor fechada, então seria melhor. Mas eu apliquei MW naquele caso ali. Então, para você ter uma ideia de complexo que é dente escurecido. Mas vamos voltar para os 6 facetas. Então, em 6 facetas, você não vai utilizar resinas super claras. E aí, a complexidade desse caso era o caso mais complexo de todos que você vai ver hoje. Ela tinha 2 dentes escurecidos e ela tinha perda de comprimento dentário no incisivo. Então, o incisivo central dela, o 21, era lindo. Ele tinha mamelos lindos, opalescência nas ameias, ralo incisal, aquele dente que você fala assim, não vou mexer. Mas ela tinha um escurecimento nos outros incisivos dela. E aí, o que eu vou fazer? Haha, vou copiar todas essas características. Show, posso fazer um show à parte nesse caso, de cores. Por quê? Porque as características dentárias delas eram assim. E ela queria um sorriso sutilmente mais claro. Aí, nesse caso, a MW, ela se encaixa muito bem. A MW da Stellar se encaixa muito bem. Por quê? Porque ela vai trazer uma sutileza, ela vai clarear sutilmente os dentes dela e você não vai ter contraste tão severo de cores com os outros dentes, tá? Então, nesse caso, foram realizados 6 facetas em resina e eu utilizei um aumento incisal de alguns dentes. Então, nessa situação, ainda que a gente tem diastema, se você não tem experiência, aumente o 21, feche o diastema, faça o acabamento no 21, aí comece o outro dente escurecido. E aí, nesse caso, até eu fiz o aumento sisal e eu utilizei de pigmentos. Utilizei bastante pigmento azul e pigmento branco para trazer várias características, tá? Esse caso ficou show, show, show. E aí, o que a gente vê ainda de relevância? A cervical do dente ela tem que cobrir totalmente quando você realizar a faceta, tem que cobrir totalmente. Mas ainda a gente vê um escurecimento sutil gengival, apesar de que esse caso foi fotografado e realizado tudo no mesmo dia, né? Tá? Então, isso é muito importante para você resolver esse tipo de situação clínica em dentes escurecidos. Espero ter ajudado vocês. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Comenta aí se você tem experiência em dentes escurecidos e se inscreve aí no canal e curte esse vídeo aí. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.